Olá, bom dia. E aí, gente, sexta-feira começando, sinal de que o final de semana também já tá aí batendo a porta. Qual é a programação de vocês para o final de semana? Sábado e domingo? Eu tenho uma super dica. Bom dia, Vanessa. Bom dia, neguedeza, acorda. Eu tenho uma super dica para vocês para esse final de semana, tá, gente? Antes da gente começar a nossa devocional, vou deixar essa dica aqui. Tenho certeza que a Vanessa super indica, porque essa dica ela também vai fazer parte, né? Sábado à noite, amanhã, 19 horas, tem uma live super especial, preparada com muito carinho, né? E que vai ser muito bom. A gente tem certeza disso, porque as pessoas envolvidas nessa live são pessoas que são servos do Senhor, são pessoas com o coração muito envolvido com o amor de Deus. Então, bom dia, Guilherme. Então, que Deus, assim, esteja nos abençoando nessa live. Eu convido a todos a participarem dessa live, tá? Vai ser às 19 horas. Você consegue acompanhar a live pelo YouTube, lá no canal live, #VPG, ou pelo Facebook, @Projeto Live VPG, às 19 horas. Mas vá preparado, prepare assim uma cumbuca de pipoca, prepara suco para tomar, porque vai ter atividade para vocês interagirem de casa, perguntas e respostas, vão ter prêmios. Galera que tá participando aí do sorteio, já tem sorteio rolando lá na página dos adolescentes, CIB_adolescentes, vale a pena participar. Mas vamos lá, vamos começar a nossa devocional da sexta-feira. Durante essa semana, a gente tem falado muito sobre as razões para a gente não desistir. Porque na semana passada nós falamos sobre a questão dos propósitos de Deus para a nossa vida. E a gente meditou sobre isso, sobre esses propósitos, a gente meditou sobre quais são os propósitos de Deus para nós e não o contrário, né? O propósito que eu quero e peço para Deus abençoar. Não é dessa forma que funciona, né? Eu preciso perguntar a Deus qual é o propósito dele para mim. E então eu serei abençoado se eu cumprir esse propósito. Bom dia, Babi. Excelente dia para você. E essa semana a gente está falando sobre 5 razões para a gente não desistir. Porque uma vez entendendo esse propósito e começando o caminho do cumprimento desse propósito, acontecem algumas coisas que querem nos fazer desistir. Várias investidas para a gente desistir. A gente falou essa semana para a gente não desistir por conta do tempo. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente quer uma resposta no nosso tempo, sendo que o nosso tempo não é obrigatoriamente o tempo de Deus. Deus é que tem o tempo no controle dele. Então, eu não posso desistir quando eu percebo que o que eu estou fazendo, eu não estou tendo resultado naquela hora, porque não é no meu tempo. Nós pensamos também em não desistir. Deixa eu lembrar aqui, ó. Terça-feira a gente falou sobre a questão de não desistir. Outra razão de não desistir é dar ouvidos às pessoas corretas, dar ouvidos a quem de fato vale a pena dar ouvidos. A gente pensou no seguinte: é importante que eu dê ouvidos a quem me conhece profundamente e mesmo antes de nascer já me conhecia. É importante que eu dê ouvidos a quem sonha com a minha prosperidade, com a minha felicidade. É importante que eu dê ouvidos a quem a minha alma anseia comunhão. Eu preciso dar ouvidos a quem não falha e quem é confiável, sempre foi e sempre será confiável. Então eu preciso dar ouvidos a Deus. Existem outras vozes aí no nosso caminho, no nosso percurso, que querem nos fazer desistir. Que diz para você que de repente você está jogando o seu tempo fora, é desperdício, para com isso, não te leva a lugar nenhum. Olha o que você está fazendo, você está fazendo esse trabalho aí, ó, ninguém está te reconhecendo. Então, são vozes que realmente não estão alinhadas com o que Deus tem para você. Você precisa ouvir a voz de Deus, né? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Ontem,
quarta-feira, nós falamos sobre não desistir porque a gente tem quem descansar. Lá em Mateus está dizendo, né? Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, eu tenho em quem descansar. Então eu não preciso desistir, porque quando eu estiver muito cansado, a ponto de querer desistir, eu posso entregar nas mãos do Senhor e pedir para Ele me dar esse descanso. Ele renova a nossa energia, Ele nos dá um refrigério e a gente consegue seguir no propósito que Ele tem pra gente. Ontem a gente pensou o seguinte: outra razão de não desistir é o Espírito do próprio Deus habitar em nós. Isso por escolha dele. O Senhor nos escolheu e o Espírito do próprio Deus habita em nós. E se Ele habita em nós, eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque eu tenho uma missão muito grande. A gente viu isso lá em Isaías 61, de 1 a 3. A missão de levar o Evangelho, as boas novas, às pessoas que estão precisando. Primeiro, esse Evangelho ele precisa fazer diferença na minha vida. E então eu divido com quem está realmente necessitando ouvir. Consolar aqueles que choram, né? Dar alívio, tranquilidade àqueles que estão aflitos. Mas não é através da gente, é através do Evangelho de Deus que a gente pode levar a essas pessoas. Então é uma missão que o Senhor coloca nas nossas mãos e a gente não pode desistir de fazer, de executar, porque o Senhor está com a gente. O Espírito de Deus está em nós e Ele nos capacita e nos direciona nesse propósito. E hoje, sexta-feira, o último dia da semana, né? O último dia útil da semana, eu quero dividir com vocês, então, outra razão para a gente não desistir. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, diz assim, ó: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra a seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. Gente, essa palavra ela é fantástica. Se nós estivermos pensando em desistir, lembra desta passagem bíblica. Nós precisamos pedir a Deus. Se a gente pede a Deus, Ele nos dá. Se a gente bate a porta, Ele abre a porta. Se a gente quer buscar o Senhor, Ele se permite ser achado. Porque, como Ele mesmo disse aqui o nosso pai terreno, nossa mãe, os nossos responsáveis, quem nos ama, quando a gente pede um alimento, eles não dão esse alimento pra gente, ou eles dão pão, ou eles dão pedra. Não, eles dão alimento. Imagina o Pai, o nosso Pai Supremo, o nosso Deus, Ele tem muitas coisas boas para nos dar. E para isso acontecer, como diz aqui nessa passagem, o primeiro movimento é nosso. Peçam. Peça a Deus. E Ele vai dar. Né? Pede a Ele, conversa com Ele, procura o Senhor. E Ele vai se deixar ser achado. É interessante porque o versículo começa justamente nessa ordem, né? É um movimento nosso. Nós precisamos pedir, nós precisamos buscar. Nós precisamos manter essa constância, indo ao Senhor, em constância. Porque uma vez que a gente vai ao Senhor, o Senhor está pronto para ser achado, está pronto para ser tocado. Né? A gente lembra daquela passagem bíblica no Evangelho que vem dizendo que Jesus estava ali no meio da multidão, apertando Jesus, né? Todo mundo querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer, e uma mulher que já sofria com uma doença há 12 anos, ela pensou assim: eu só quero tocar, se eu tocar pelo menos na roupa de Jesus, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Ela tinha muita fé. Vocês percebam que ela nem pediu, ela não bateu na porta, ela apenas buscou e quis tocar na roupa. E quando ela tocou na roupa de Jesus, ela foi curada. Então,
a gente sabe que se a gente tiver algum pensamento de querer desistir, a gente tem a quem recorrer. A gente sabe que a gente pode ir a Deus e pedir a Ele aquilo que a gente necessita. Senhor, estou cansada, estou a ponto de desistir. Eu preciso que o Senhor renove em mim as minhas forças. E o Senhor renova. Vamos lembrar do seguinte. Uma vez eu ouvi, não sei se foi um cântico, alguma coisa assim, né? Que desistir não é palavra de cristão, né? Desistir não é palavra de cristão. E eu fiquei pensando nisso, sabe? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Realmente, a gente não deve desistir, a gente deve perseverar. E em algum momento, quando a gente muda a direção, não é desistência. É quando o Senhor realmente fala ao nosso coração que o caminho não é por ali, que a gente tem que pegar outro caminho. E isso é possível acontecer, porque o Senhor fala com a gente o tempo inteiro. E Ele divide com a gente os propósitos que Ele tem a partir do momento que a gente busca. Então, assim, eu fico pensativa quando existem algumas pessoas que ficam desistindo dos planos de Deus, do que o Senhor coloca na mão para fazer, por questões pessoais, né? Pelo ego, pela vaidade. Não sei, eu fico pensando assim, gente, esse fato, a gente não pode desistir. A gente precisa persistir, pedir a Deus orientação, sabedoria. E mesmo no momento de desconforto, mesmo no momento que de repente a gente está passando por uma perseguição, uma aflição, uma afronta, é necessário persistir e clamar ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Em alguns momentos da minha trajetória cristã, eu senti muitas vezes uma vontade de desistir. Não de desistir de Deus, porque a minha fé em Deus ela não foi abalada, mas desistir daquilo que eu estava fazendo, desistir de repente da igreja que eu estava frequentando, desistir daquilo e mudar. E aí, hoje, eu olho para trás e eu penso, eu queria desistir por qual motivo? Se eu quero desistir porque naquele lugar eu tô incomodada com alguém tá fazendo alguma coisa que eu não tô gostando, se eu quero desistir porque alguém falou alguma palavra que me magoou, se eu quero desistir porque as ideias que eu dou naquele lugar, todo mundo fala que é uma ideia boba, que não vale a pena investir nessa ideia, minhas ideias não são consideradas. Se eu quiser desistir porque eu queria fazer mais, mas eu não consigo fazer mais, eu não tenho espaço para trabalhar, então eu estou desistindo pelo motivo errado, né? Eu estou mudando o caminho pelo motivo errado. Eu estou desistindo por algumas questões pessoais. E a gente conversou na semana passada muito sobre essa questão de propósito e a gente entendeu, como diz lá em Colossenses 1,16, que tudo é por meio dele e para ele. Se tudo é por meio dele e para ele, por que eu vou desistir por coisas minhas? Porque meu ego foi ferido, porque eu não gostei do que me disseram, porque me deram de cara feia, porque... Aí eu coloquei o holofote em cima de mim. Entendeu? É complicado. Eu tô dizendo isso porque isso primeiro soou no meu coração. Até que ponto eu tenho me colocado numa posição de me incomodar com as coisas, sendo que tudo é para Ele. É para Deus, não é para mim. Não é para que eu fique confortável, não é para que eu fique querida, não é para que eu fique prestigiada. É para Deus. Se é para Deus, se tem que apontar para Ele, eu só vou mudar o caminho se Ele me disser que eu preciso mudar o caminho. Eu não posso mudar o caminho porque eu estou desistindo, porque eu estou magoada, porque eu estou ferida. Eu preciso ir nele, como diz aqui, eu preciso pedir ao Senhor refrigério, preciso pedir ao Senhor cura do meu coração, preciso pedir ao Senhor que tire aquela mágoa do meu coração, preciso pedir ao Senhor que me ajude a perdoar, mesmo sem a pessoa ter me pedido perdão.
preciso pedir ao Senhor que Ele me ajude a eu mesma me perdoar. Eu preciso pedir, preciso clamar a Deus e não jogar as coisas para o alto como se o reino, como se o ministério, como se a obra fosse algo para mim. E não é para mim. E nessa caminhada cristã, como eu falei em outras devocionais, né, eu nasci no meio evangélico, eu nasci no meio cristão. E não é porque eu nasci no meio cristão que tudo são as mil maravilhas. As igrejas são compostas por pessoas. E as pessoas são falhas. Nós somos falhos. Pastor, qualquer pessoa, independente do cargo, independente de quem seja, é falho. Independente da religião, é falha. Né? Nós erramos. E nesse caminho aí de vida cristã, já passei por algumas igrejas. Às vezes a gente tem vontade de desistir porque a gente deixa a nossa carne, né? O que é humano, falar mais alto. Mas na verdade eu preciso sempre lembrar de Colossenses. Tudo é por meio dele e para ele. Não é para mim, não é para minha glória, não é para o meu sucesso, não é para o meu conforto, não é para eu ganhar dinheiro, não é para que eu tenha prestígio. É para apontar para ele, não é para mim. Então, a gente deve lembrar sempre disso. Eu não vou desistir porque eu sei a quem eu posso recorrer. Eu vou recorrer a quem está ali pronto. O Senhor está dizendo aqui que se eu pedir, eu vou receber. Ele está dizendo aqui que se eu procurá-lo, ele vai se deixar ser achado. Então, eu não tenho por que desistir. Eu posso mudar os caminhos se o Senhor assim me orientar. Agora a sua estratégia é aqui. Agora você vai ajudar a minha igreja em tal lugar. Então o Senhor tem um outro propósito para mim. É importante a gente ter essa sensibilidade e a gente pedir ao Senhor para falar isso bem de pertinho no nosso ouvido, no nosso coração, para que a gente siga de fato o que o Senhor quer para a gente. E para que a gente cresça espiritualmente, né? Se torne maduros, nos tornemos maduros espiritualmente. E aqui em Isaías, no capítulo 43... versículo 1, versículo 4 e 5, olha o que o Senhor Deus diz pra gente. Mas agora, povo de Israel, eu vou pedir ao Senhor aqui que eu fazia só uma troca desse nome, ó. Mas agora, Babi, mas agora, Vanessa, mas agora, Guilherme, mas agora, Fernanda. O Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate. Pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Olha o que o Senhor está dizendo para todos nós. O Senhor Deus que nos criou, Ele diz para mim e para você: não tenha medo, pois eu o salvarei. Se você está pensando em desistir porque você está triste, magoado, ofendido, porque você está cansado de lutar e de repente não ver resposta, eu o salvarei. Eu te chamei pelo seu nome e você é meu. Olha que delícia ouvir do Senhor que nós somos dele. Você é meu, você é minha, Babi, você é minha, Vanessa. Para libertar você, eu entrego nações inteiras como o preço de um resgate. É para libertar você, o Senhor entrega nações inteiras. Para libertar você, o Senhor entregou o único filho dele para morrer na cruz. Porque você vale muito para Deus. Ele falou aqui, ó, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo. Um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Se o Senhor está com a gente e Ele diz que se a gente pedir, a gente recebe. Se a gente bater na porta, Ele abre. Eu vou desistir por quê? Por quê? Me dá uma razão. Não existe por que desistir. Não vou desistir. Não vou desistir porque quem mandou seguir foi esse Deus que eu amo e que Ele disse que me ama.
É esse Deus que disse que me escolheu. Então eu não vou desistir. Então a minha palavra para você nessa sexta-feira, nessa manhã, é a seguinte: não desista. Não desista. Mesmo se um pensamento de desistência vier à sua mente, porque nós somos humanos e isso é normal acontecer, lembre-se sempre, sempre, que Deus te disse a você e disse para mim, que se a gente pedir a Ele, nós receberemos. Ele está pronto para ser achado. A gente pode buscá-lo a hora que quiser. Sabe por quê? Porque Ele disse ali também que Ele nos ama. E foi Ele que escolheu a gente. Então, nada de desistir. Nada de desistir. Senhor, renove em mim disposição. Cura feridas para que eu possa seguir em frente. Me ajude a perdoar para que eu possa seguir em frente. Mas não quero desistir. Vamos seguir nesse propósito, com essa fé, com essa confiança, pedindo em Deus que Ele renove isso na gente, né? Vou orar então pra gente encerrar a nossa devocional essa manhã, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por essa sexta-feira. Obrigada porque é muito bom a gente ler a Tua palavra, é muito bom a gente refletir naquilo que está escrito. E principalmente, Senhor, como faz bem ao nosso coração a gente ler nas Escrituras que o Senhor nos ama, que o Senhor nos escolheu e que nós podemos chegar a Ti, que a gente pode pedir a Ti, que o Senhor estará entregando a nós aquilo que o Senhor tem preparado. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço profundamente, porque às vezes a gente se sente tão importante, mas quando a gente se depara com alguns problemas, algumas fraquezas, a gente percebe que a gente é tão pequeno e a gente tem medo, a gente quer desistir, a gente se cansa. Mas eu te agradeço porque nesse momento o Senhor vem demonstrando o seu amor e o Senhor vem nos dando forças. E é muito bom a gente ser amparado por Ti. É muito bom quando a gente está no chão, chorando, em pedaços. É bom sentir que é o Senhor que nos levanta, que nos dá a mão, seca as nossas lágrimas e nos faz caminhar. Muito obrigada, Senhor, porque a gente pode contar com essa Tua ajuda, esse Teu apoio, esse Teu amor. Eu já te agradeço pela vida dos amigos que estão acompanhando a live. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida daqueles que ainda vão assistir o vídeo mais tarde. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um no dia de hoje, no trabalho, nas atividades de casa. Que o Senhor esteja abençoando, orientando, dando sabedoria, demonstrando o seu amor na vida deles, na minha vida, que possamos reconhecer esse amor e que possamos estar cada vez mais rendidos ao teu amor, aos teus pés, buscando saber e fazer a tua vontade. Toma o nosso final de semana nas tuas mãos também e continue conosco. Nós pedimos humildemente, confiando na tua graça. Em nome de Jesus, amém. Um beijo para todos vocês. Excelente final de semana. Que Deus abençoe. E lembra que amanhã tem live #VPG. Eu vou botar as dicas aqui 7 horas da noite, hein? Quero ver todo mundo lá. Um beijo. Se Deus quiser, segunda-feira a gente tá aí de volta.